Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós também temos nossos PGMs lá nas congregações, né? Então, tem PGM em Glória, tem PGM na Lagoa e tem PGM também acontecendo lá em São Miguel do Aleixo. Atos 4, a partir do versículo 23. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler do 23 ao 31. 23 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo. Herodes e Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão por mais essa manhã em que o Senhor reúne o teu povo para neste lugar adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor e recebermos do Senhor a tua instrução por meio da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Pai Santo, que o mesmo Espírito Santo que fez tremer aquele lugar em Jerusalém possa falar com as nossas vidas, com os nossos corações e mentes nesta manhã, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, então, como os irmãos já estão acompanhando, qual é a história? Estamos ainda no mesmo episódio. Imaginem que Atos é uma série. Nós estamos ainda nesse mesmo episódio que se iniciou quando, após a vinda do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem de uma vez por toda para capacitar a igreja, dias depois, Pedro e João vão para o templo para adorar a Deus, às 3 horas da tarde, vão para o templo e entram por uma das portas que haviam lá, a porta chamada Formosa, em homenagem ao próprio nome dela, em homenagem ao que ela era, tão bonita que era. E quando eles entram por aquela porta chamada Formosa, eis que está um aleijado, pedinte, na calçada, um homem de mais de 40 anos, que pedia sempre, todos os dias, naquele horário, naquela porta, e ele era aleijado de nascença. E então
Pedro e João olham para eles e para ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Isso então vai acontecer, aquele homem vai dar um salto de pé, vai ser curado, e ele vai entrar no templo gritando de louvor, orando, e aquilo foi um alvoroço, porque todo mundo conhecia aquele homem, Marlene, todo mundo conhecia aquele paralítico, e os sacerdotes e os saduceus começaram a ficar invejados. Sacerdotes por quê? Porque Pedro e João estavam ensinando, porque depois do milagre, amontoou-se uma grande multidão em torno deles, e eles foram para um alpendre, chamado Pórtico de Salomão, que ficava ali no templo, próximo do muro, do templo. Então eles começaram a ensinar, isso então trouxe para os sacerdotes uma inveja, porque o ofício de ensinar no templo era restrito aos sacerdotes, e o teor da mensagem qual era? Em Jesus a ressurreição dos mortos. Aí os saduceus ficaram com muita dificuldade, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, os saduceus não criam um monte de coisa, não criam em anjos, não criam na Bíblia completa, só criam nos 5 livros do Antigo Testamento, não criam na existência de seres espirituais. Então isso começou a atrair a fúria dos sacerdotes e dos saduceus, que eram pessoas influentes e que compunham o sinédrio. Então eles pegaram Pedro e João, chamaram o capitão do templo, que o prendeu, como já era a noitinha, prenderam para interrogá-los no outro dia. Logo cedo então eles interrogaram e começaram a perguntar em nome de quem eles fizeram aquilo, porque eles não podiam negar o milagre que havia sido feito. Qual era o milagre? Um aleijado conhecido de toda Jerusalém, um homem aleijado de nascença, de mais de 40 anos, foi curado. E então eles dizem: em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou dos mortos, foi em nome dele que nós oramos. Depois de tentar dissuadi-los e de tentar forçá-los a não mais falar em nome de Jesus, Pedro e João olham para o sinédrio, para aqueles líderes e dizem: julguem vocês se é lícito obedecer a Deus ou aos homens. E então os sacerdotes, os escribas, os fariseus, inclusive Anás e Caifás, 2 cobras venenosas da época, as maiores cobras venenosas da época, disseram: não temos nada o que fazer com esse homem, porque todo o povo sabe, conhecia esse aleijado, e o milagre é público e notório, vamos tentar dissuadi-lo de novo e soltá-los. E então mais uma vez disseram: olha, não fale, não viva, não creia no nome de Cristo Jesus. Pedro e João então olham para o sinédrio, para Anás e Caifás, para os sacerdotes, para os 71 que compunham o sinédrio judaico, e diz: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E saíram. E agora então, quando foram soltos, é onde começam o versículo que nós acabamos de ler. E aqui, meus irmãos, nós vamos começar a perceber, aqui é o início da perseguição da igreja, aqui é o início da oposição judaica contra o cristianismo, mas aqui também nós vamos ver uma coisa muito importante. Nós vamos ver, meus irmãos, que a igreja de Jerusalém era uma igreja que orava, era uma igreja que vencia as adversidades, que vencia a oposição, que vencia as tribulações por meio da oração. E aqui nós vamos ter, meus irmãos, uma das grandes orações registradas na Bíblia. E é um ótimo exemplo para a gente observar e seguir. E a primeira coisa que nós vamos aprender, meus irmãos, acerca de como a igreja de Jerusalém, a nossa igreja mãe, a primeira igreja cristã do mundo, como a primeira igreja cristã do mundo orava. Primeiro, meus irmãos, eles oravam juntos. A igreja orava
junta, em comunidade. Olha o verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para onde? Pedro e João voltaram para onde? Para? Quem são os seus? Seus parentes? Seu tio, sua mãe, seu pai, lá de Cafarnaum? Voltaram para a igreja. A igreja nesta época, meus irmãos, já era bastante grande. Já tinham sido convertidos com o primeiro sermão de Pedro, 3.000, com o segundo sermão, que foi logo depois da cura do aleijado de nascença, mais 5.000, como eu disse, não sabemos se foram mais 5.000 convertidos, ou se o número chegou a 5.000, seja qual for, é muita gente. É possível que eles não estejam mais reunidos na laje de Maria, mãe de João Marcos, porque aquela laje, aquele local em que eles se reuniram, essa área ampla, que era uma casa boa, o cenáculo ali, só cabia 120 pessoas, mais ou menos, que era o início da igreja. É provável que eles estavam aí em um outro local. Pedro e João, depois de ser solto, para onde ele vai? Ele vai para junto da igreja. Ele vai para junto dos seus, meus irmãos, é para a gente entender que há um pertencimento. Nós pertencemos um ao outro, como um braço pertence ao mesmo corpo que o outro braço pertence. Nós somos uns dos outros. Por isso que mais na frente, na sequência, nós vamos perceber que cada um não tinha os bens como tão somente seus, porque não tem nada que é meu, porque nós somos uns dos outros. Então Pedro e João voltaram para os seus e foram dar o testemunho, foram contar o que Deus havia feito. Meus irmãos, igreja é esse espaço, é espaço para estarmos juntos, é espaço para orarmos juntos, é espaço para testemunharmos juntos. Quem teve quinta-feira aqui, vai lembrar do que eu vou dizer agora, de como foi bom a gente como igreja ver o testemunho da irmã Alexandra, que contou de como Deus livrou a sua tia da morte, uma morte iminente, uma morte muito certa, e ela então voltou para os seus, e contou aqui na igreja, louvamos, adoramos, agradecemos a Deus. Então a primeira coisa que nós vamos perceber é isso, meus irmãos, e aí, observe que no texto vai dizer o seguinte: eles voltaram, contaram tudo que os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. E olha agora o verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz. Talvez na sua Bíblia diz, eles unanimemente ergueram a voz. Tem na sua Bíblia assim? Unanimemente? Tem unânime? Meus irmãos, prestemos atenção numa coisa. A igreja, quando ora junto, ela é como se fosse uma só pessoa. Um corpo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 10. Assim como há um só pão, somos um só corpo em Cristo Jesus. E aí nós temos que aprender uma coisa que eu vejo muito aqui na PIBAF. Precisamos aprender uma coisa, meus irmãos. Quando eles erguem a voz, eles erguem a voz de maneira unânime. E eles falam, olha, ó soberano Senhor. E aí, meus irmãos, essa oração é uma oração de uma pessoa ou de um corpo? É a oração de um corpo. Logo, meus irmãos, aprendamos de uma vez por todas. Quando você for convidado a orar, em uma reunião de oração, em um pequeno grupo, na escola dominical, qualquer espaço, não diga, Senhor, eu oro agora, Senhor, essa é a minha oração. Não, meu irmão, a sua oração é você lá em casa, no seu pé de mangueira lá, na sua rede. Quando você está na igreja, Senhor, essa é a nossa oração. Senhor, nós agora entramos na Tua presença. Eu sei que alguns irmãos que falam isso, não falam mal intencionado. Você está numa reunião de oração, 15 pessoas ali, a pessoa começa a orar, Senhor, eu entro agora na Tua presença. E os outros estão onde? Entendeu? É um corpo.
um corpo. Senhor, nós estamos agora na tua presença, nós clamamos agora em favor da irmã fulana de tal, nós rogamos ao Senhor que com a tua mão poderosa venha. Então, quando estamos juntos, esqueça a primeira pessoa do singular. Steph está falando para mim, se ele vai errar, ele vai errar. Esqueça primeira pessoa do singular, porque estamos juntos. Então, meus irmãos, a igreja, ela orava junto. Isso mostra, presta atenção, igreja, uma coisa muito importante. Temos que orar em casa, temos que ter uma vida de oração, mas precisamos orar como corpo. Isso vai ficar muito forte no final. Precisamos orar juntos. A igreja precisa orar junto. A igreja tem que estar junta. A igreja precisa orar em corpo, em comunidade. Você vai dizer, não, mas eu vou orar em casa. Amém, glória a Deus, é importante, ora em casa. Mas você também precisa orar junto. Tem que estar com as pessoas, tem que orar com as pessoas. E aí, meus irmãos, sem nenhum tipo de sobrecarga. Minha função aqui não é essa, é orientar. E a gente sabe da correria, do dia a dia de cada um. Mas se você puder, meu irmão, os cultos de quinta-feira têm sido uma bênção. Nós oramos juntos, nós oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, oramos pela igreja, oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo, só não oramos pela galáxia. Temos que orar pela galáxia, porque vez por outra, meus irmãos, bate um meteoro lá em Júpiter, não é brincadeira não. Eles não sabem que Júpiter guarda a gente, né? Bate lá para não bater aqui. Então a gente tem que orar junto, meu irmão. Então os cultos de quinta-feira têm sido uma bênção. Se você pode, venha quinta-feira para orarmos juntos. A igreja também se reúne aos sábados, 7h da manhã, 6h30 da manhã. Aí é mais brabo, mais importante, né? Outros momentos nos PGMs, a igreja ora junto. Estão percebendo, meus irmãos, a importância de estarmos orando junto? Nós vamos ver, meus irmãos, em diversos aspectos na Bíblia, a beleza de estar junto orando. Eu me lembro certa vez, parece que fui eu, né? Não, me lembro que certa vez na Bíblia, Paulo, quando chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, depois de instruí-los a igreja de Éfeso, depois de dizer que sairiam, Eliseu, vários falsos profetas da igreja de Éfeso, eles foram para a praia. Que cena linda, meus irmãos. Eles foram embarcar o apóstolo Paulo. Nunca mais eles veriam o apóstolo Paulo lá. Já viram, porque já morreu todo mundo, né? Mas em vida nunca mais haveriam de ver o apóstolo Paulo. E ali, meus irmãos, na beira da praia, Gonçalves, ali com aquele barco ancorado, prestes a receber o apóstolo Paulo, Paulo com o bilhete de passagem na mão. Aí eles se ajoelham, pode olhar lá em Atos, acho que é Atos 18, eles se ajoelham, meus irmãos, na beira da praia, se ajoelham, dão as mãos e oram. Meus irmãos, isso é uma experiência que não tem preço, essas coisas não têm preço. A gente sabe, meus irmãos, chegar ali, como no acampamento que a gente fez lá em Aparecida, fazemos uma roda, darmos as mãos e orarmos em favor daquele lugar. Meus irmãos, essas experiências, meus irmãos, elas são maravilhosas. E nós vamos ver que Deus, Ele se alegra desses momentos, quando a igreja se junta para orar pela vontade dEle sendo cumprida na terra, para orar pelo reino de Deus, para orar pelas coisas de Deus. Deus se alegra nisso. São coisas maravilhosas, meus irmãos, que nós podemos e devemos experimentar, orarmos juntos como igreja. Mas, meus irmãos, na sequência, nós vamos ver ainda no verso 24, que ele vai dizer, olha, levantaram juntos a voz. Aqui não foi todo mundo falando ao mesmo tempo, certo? Aqui foi uma pessoa
que representa o conjunto. Talvez Pedro, talvez João, ele vai dizer, ó soberano. Primeira coisa, meus irmãos, primeira coisa que a oração começa, é reconhecendo a soberania de Deus. E enquanto eles oravam, meus irmãos, a igreja adora por meio da oração, e na oração, orando, a igreja reconhecia a soberania de Deus. A igreja vai reconhecer a soberania de Deus em diversos aspectos. E a primeira coisa que nós vamos ver na oração é que a igreja vai reconhecer a soberania de Deus na criação. Olha o que ele vai dizer: ó soberano, tu fizeste o quê? E tudo o que neles há. Meus irmãos, a igreja reconhece Deus como Criador de todas as coisas. Nossa oração precisa ser uma oração de adoração. É importante que todas as vezes que nós formos orar, a gente comece orando, reconhecendo quem Deus é. Reconhecendo quem Deus é. Cristo, na oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. Ele está querendo nos chamar a atenção para reconhecermos a divindade de Deus, a soberania de Deus, não só a morada de Deus. Então não é que você deve começar todas as vezes assim, Pai Nosso que estás nos céus. Você pode começar assim, ó soberano, tu fizestes o céu, a terra e o mar. Você pode começar de uma outra forma a oração. Seja qual for a forma que você venha começar a sua oração, comece adorando. O que é adorar? É reconhecer a grandeza, a soberania, a sublimidade, a excelência, a majestade de Deus. Você está diante, meu irmão, minha irmã, em oração. Quando você chega para orar, você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então não já venha falando do seu boleto vencido. Você pode falar do seu boleto vencido, mas deixa para final. Deixa para o final. Sabe, a gente já quer chegar já falando, Senhor, e essa pingueira que não sai da minha casa. Não, meu irmão, vai ter espaço para isso. Mas comece adorando, Senhor, Tu és lindo, Tu és majestoso, Senhor, Tu criastes os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, Senhor, Tu és um Deus grande, enalteça, louve a Deus. A gente acha que louvar a Deus, pastor, mas eu não canto, eu sou desafinado. Não, meu, louvar a Deus é você enaltecer, elogiar Deus. Comece a sua oração desta forma, sob o risco de você até orar, mas orar de maneira egoísta, de não aproveitar a oração para adorar, para reconhecer a divindade, a soberania do Senhor. Então, a primeira coisa, eles fazem o quê? Eles reconhecem Deus como Criador. Infelizmente, alguns não podem orar assim. Hoje em dia, mãe Jurene, muitas pessoas diziam, não vou orar assim não. Se eu for orar, eu vou orar, Senhor, Tu és soberano, Senhor, que aproveitastes o Big Bang e surfou na onda. Obrigado, Senhor, porque criaste Charles Darwin. Obrigado, Senhor, porque a gente veio de um rato. A gente tem que orar assim. A gente não pode orar desse jeito. Infelizmente, meus irmãos, nessa semana, perdemos um grande expositor bíblico, um defensor, guerreiro do chamado criacionismo bíblico, o professor Adalto Lourenço. Creio que alguns aqui já tiveram a oportunidade de assistir algum vídeo dele. Eu tive a oportunidade de participar de 2 oficinas com ele, lá em Campina Grande, no evento Consciência Cristã. E ele é um defensor, sabe, muito, muito aguerrido do criacionismo bíblico, de como Deus criou todas as coisas, porque a gente precisa falar do óbvio para uma geração que perdeu os óbvios, que não tem mais lastro, uma geração que tem perdido os fundamentos mais básicos do cristianismo. Mas orando, meus irmãos, a igreja também, além de reconhecer a soberania na criação, ela também reconhece a soberania na revelação. Olha o verso 25. Meus irmãos, é incrível
como na Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Quem não crer que Deus criou todas as coisas, quem dar um jeitinho, cristão evolucionista, mais cedo ou mais tarde, ele vai flexibilizar a Bíblia. Pode anotar. É uma consequência. Então, na igreja, primeiro eles ratificaram, confirmaram a soberania na criação. Na sequência, a soberania na revelação, na inspiração das Escrituras. É o que ele diz. Tu falaste por meio de quem? Do Espírito Santo, pela boca do teu servo, nosso pai Davi. Aqui nós temos, meus irmãos, uma das grandes evidências da inspiração da palavra de Deus. Inspiração bíblica é o Espírito Santo, meus irmãos, que fala pela boca, aqui metaforicamente falando, porque Davi falou, mas escreveu, pela boca, pela pena, pelo papiro, pela ferramenta que ele quiser usar. Então o Espírito Santo usa diversas ferramentas, e dentro de um processo amplo, ele usa a ferramenta que tem. Então, uma ferramenta é mais afiada que outra, mas não deixa de ser a mesma palavra de Deus que a outra. Então, é o Espírito Santo que fala pela boca do seu servo Davi. E aí, ele vai dizer, os reis da terra, no verso 26, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. Vá para o Salmo 2 agora. Salmo 2, verso 1. Salmo 2, verso 1. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. É uma citação, meus irmãos, que eles fizeram do Salmo 2, verso 1 e 2. Por quê? Continue. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Citou ipsis literis, igualzinho o Salmo 2 e 1,2. Volta lá para Atos 4. O povo se levanta contra o seu ungido, é que está no verso 26, 4, 26. Conspiram contra o seu ungido, igualzinho, só porque a tradução fica uma coisinha diferente. Quem é ungido? A palavra ungido, meus irmãos, é Christos. De onde vem a palavra Cristo, como nós conhecemos. Cristo não é o nome de Jesus, é quem Ele é. O nome de Jesus é Jesus. E Ele é o ungido. Jesus, o ungido. Jesus, o Cristo. Então, Jesus, Cristo. Então, as nações conspiram contra o ungido, conspiram contra Cristo. Então, meus irmãos, a igreja enquanto ora, olha o que os irmãos estão dizendo, a igreja ora, reconhece a soberania de Deus na criação, reconhece a soberania de Deus na revelação, e até, meus irmãos, agora reconhece a soberania do Senhor na própria história. Olha o verso 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Olha só. De fato, ele está orando. Aqui é a oração. Abre aspas aí, né? De fato, alguém orando, né? De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. 28. Fizeram o quê? O teu poder e a tua vontade haviam decidido que acontecesse. Deus está no controle da história. Volta lá para o verso 27. Meus irmãos, Deus, a gente precisa compreender o seguinte: a soberania do Senhor na história, ela é maravilhosa. Precisamos compreender, meus irmãos, que nada foge do controle de Deus. Na oração, a igreja diz, olha, Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram. Na verdade, Herodes foi rapidinho, porque quando Cristo estava diante de Pilatos, Pilatos ficou sabendo que esse Herodes aí não é Herodes o Grande, o que fez o templo, reformou o segundo templo de Jerusalém. Aí é o filho de Herodes, Herodes Antipas, o mesmo Herodes
que mandou matar João Batista, o mesmo Herodes que se casou com a mulher do seu irmão Herodes Filipe, o nome dela era Herodias. É esse Herodes Antipas, que mandou decapitar Jesus. Ele era o governante da região da Galileia. E Pôncio Pilatos, o governante da região da Judéia. Então, a jurisdição era de Pôncio Pilatos, mas Pôncio Pilatos, querendo fazer uma média, querendo fazer uma interlocução com Herodes Antipas, que estavam inclusive brigados, mandou Jesus Cristo para conversar com Herodes, que era governante da Galileia e da Idumeia. Então, eles conversaram, Herodes Antipas interrogou Jesus, Cristo ficou calado. Ele não ficou calado com Pôncio Pilatos. Interessante isso. Ficou calado com Herodes Antipas, para se cumprir a palavra do Senhor, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Herodes Antipas faz graça com Jesus, escarnece de Jesus, e diz: eu não vejo nada desse homem não, pode levar ele embora. Eu acho que uma cena boa da gente ver isso, é a cena do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. É uma cena que é muito bem interessante, quando Cristo está diante de Herodes Antipas, e Herodes então manda de volta para Pilatos, diz: olha, não vejo nada não. E aí Pilatos, pode ler lá no texto, Pilatos diz que vai açoitar ele e vai libertar, mas Pilatos era um homem fraco, não faz isso, e seguindo a pressão dos líderes judaicos, manda matar Jesus. Então ele fala: olha, tudo isso aconteceu, mas junto com o povo. E aqui agora, meus irmãos, temos uma informação nova. Nesta oração, porque a gente gosta de jogar pedra nos judeus, né? Mas olha o que a oração está dizendo: se juntou com os gentios. Havia gentios na época de Jerusalém que eram prosélitos do judaísmo. O que era um prosélito do judaísmo? Era alguém convertido ao judaísmo, que, por ser convertido ao judaísmo, era obrigado a ir para Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano, para cumprir as festas anuais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E então esses gentios, querendo talvez fazer, dar de boa praça perante os judeus, também disseram: crucifica-o. Os gentios também disseram: solta Barrabás e crucifica-o. Então, gentios representando todo mundo aqui, judeus, liderança, todo mundo, isso eles conspiraram, mas o verso 28 vai dizer: tudo isso aconteceu, 28, para se cumprir. 28, abençoado. Alô? Gabriel? 28. Tudo isso para cumprir a tua vontade. Estava determinado, meus irmãos. Alguns chegam a dizer que Jesus Cristo morreu porque se insurgiu contra o Império Romano, que ele foi vítima de uma conspiração, foi de fato vítima de uma conspiração, mas tudo isso aconteceu para se cumprir o que já havia sido predito. Ele seria dado em favor de nós. Mas aí, meus irmãos, nós vamos perceber que até aqui, nós vamos perceber que a soberania de Deus, ela é tão evidente. Nós vamos ver palavras como: o Senhor fizeste, então fizeste os céus e a terra, o Senhor falaste, no verso 25, ou seja, falaste por meio dos profetas, e o Senhor predeterminastes, ou havia decidido. Tudo é o Senhor, meus irmãos, que fez os céus e a terra, é o Senhor quem revelou a sua vontade para a terra, é o Senhor quem determina o que acontece na terra. Os reis da terra, meus irmãos, não são nada. Volta para o Salmo 2, o Salmo 2 que é transliterado aí em Atos 4, Salmo 2, verso 3, olha o que o Senhor diz para esses que amontoam: façamos em pedaços as correntes deles, lancemos de nós as suas algemas. Pode continuar.
Continua verso 4. Aquele que está entronizado nos céus ri. O Senhor põe-se a caçoar deles, porque os homens acham que pode fazer alguma coisa. Lá já desde a torre de Babel, onde o homem queria saquear o céu, ainda hoje o homem acha que pode ser alguma coisa, mas Deus ri deles, porque todas as coisas estão determinadas. Mas aí, meus irmãos, na sequência, volta para Atos 4, verso 29 agora, nós vamos ver que a igreja em oração, a igreja reconhece a soberania de Deus, atenção agora, igreja, e a responsabilidade humana na evangelização. Interessante demais isso, meus irmãos. Ele diz agora, Senhor, no meio da oração, considera as ameaças do teu povo e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Meus irmãos, observe que eles não oraram para que Deus matasse os seus inimigos, que mandasse fogo do céu para consumi-los. Qual é o teor da oração da igreja, da primeira igreja cristã? Eles oram por 3 motivos. O primeiro motivo, meus irmãos, é que Deus olhasse para as ameaças. Eles entregam tudo ao Pai. Eles não querem vingança, irmã Josélia. Eles não querem retaliação. Ele fala, Senhor, considera, o Senhor sabe que nós estamos sofrendo, o Senhor sabe que eles têm poder para nos causar muitos transtornos, Senhor, considera. Não era, meus irmãos, uma oração pedindo fogo para destruir, era para que considerasse, meus irmãos, as ameaças, para que a igreja pudesse permanecer em paz e segurança, para poder cumprir a sua missão. O segundo pedido, meus irmãos, é um segundo lindo, é um motivo lindo. O segundo pedido era que Deus os capacitasse. Olha, meus irmãos, vamos ler. Agora, Senhor, considera as ameaças. Cumprindo a palavra do Senhor, irmão Pedro, que diz, olha, lance toda a tua ansiedade diante de Deus, ou minha é a vingança, diz o Senhor. Senhor, considera, Senhor. Eles estão nos ameaçando, eles querem derrubar aquilo que nós estamos construindo. Senhor, considera. Agora, Senhor, nos capacita. Capacita quem? Os teus doulos no grego. Doulos no grego, sabe o que é doulos? Servos escravos. Capacita os teus escravos. Literalmente. É escravo, é porque botando a palavra escravo dentro de uma nação escravocrata como fomos nós, isso poderia distorcer o sentido do versículo, mas a ideia é que ele diz, Senhor, nós somos escravos do Senhor, nós morremos para nós mesmos, nossa vida não pertence mais a nós mesmos, eu não estou preocupado com a nossa vida, conquanto que eu cumpra o ministério que o Senhor colocou em minhas mãos. Então, Senhor, capacita os teus servos. Para quê? Para quê? Qual a capacitação? Mas recebereis poder. Para que este poder? Para que esta capacitação? Para anunciar a palavra do Senhor corajosamente. Meus irmãos, eles oraram para ter essa coragem, para ter essa intrepidez. E o terceiro pedido, no verso 30, o que é que eles dizem? Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A terceira petição, meus irmãos, era para que Deus estendesse a sua mão, para que por meio de Jesus, sinais e maravilhas fossem feitos, para preparar o caminho para a propagação das boas novas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como um teólogo certa vez disse, meus irmãos, agora eles não exigem milagres de vingança, agora eles pedem, na verdade, milagres de misericórdia. Antes, eles pediam, Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu, para consumir esse povo? Quer que Cristo fala para eles?
vocês não têm ideia de que espírito vocês são. Aí agora, meus irmãos, perseguidos, eles oram: Senhor, nos dá poder para curar a mãe deles, dá poder, Pai, para curar o irmão, o vizinho, o parente, para que pessoas que estão no leito da morte possam ter vida, possam ter cura. Eles agora, irmãos, oram por sinais de misericórdia e não fogo destruidor. Isso deve nos ensinar, meus irmãos, todas as vezes que a igreja é perseguida, nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Por vezes alguém, agora parou mais, mas no início, quando a gente veio aqui para a igreja, tinha uns sons altos aqui. A vontade de dizer: Senhor, papoca lá do céu, manda um raio, puf. Não dá vontade de dizer: eu mando um raio assim que papoca e queime tudo. Queime tudo, sabe? Não é assim, meus irmãos. Senhor, considere esse som alto, está atrapalhando o nosso culto. Aproveite, Senhor, abençoe aquela casa, abençoe o pai, a mãe, os filhos, aquela família, que o Senhor leve bênção. Essa é a oração que os cristãos têm que fazer, não é: Senhor, leve em paz. Leve em paz, não é assim, meus irmãos. Não é esse o nosso procedimento que devemos fazer. A igreja é chamada, meus irmãos, a se responsabilizar. Então lembra que eu falei? Agora nós temos a soberania, mas também a responsabilidade humana. Porque veja, eles reconhecem a soberania em quê? Na criação. Eles reconhecem a soberania na revelação. E reconhecem também a soberania na história. Podiam dizer: estou de boa, Senhor. O Senhor é grande, grande, grande. Poderoso é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, o reino é do Senhor, a igreja é do Senhor, é o Senhor quem fez tudo, foi o Senhor que se fez carne, foi o Senhor que veio atrás de nós para nos salvar, é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todos os reis das nações estão nas suas mãos. O Senhor zomba dos reis, porque eles acham que são alguma coisa. Senhor, então, está contigo, a bola está contigo, Senhor. Agora vem, meus irmãos, um ensinamento maravilhoso. Não é assim que devemos proceder. Ele diz: Senhor, Tu és soberano, os reinos da terra estão nas Tuas mãos. Então, Senhor, nos capacita. Meus irmãos, isso é muito interessante. Por quê? Os primeiros cristãos compreendiam plenamente a responsabilidade humana na evangelização. Para que compreendamos bem isso, meus irmãos, Agostinho de Hipona, não é Agostinho Carrara. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase célebre para nós, para compreendermos bem isso. A frase dele, meus irmãos, é um clássico. Ele vai dizer o seguinte aí: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Meus irmãos, vamos montar uma frente missionária em um outro povoado no sertão? Vamos, Senhor, vamos orar, vamos. Senhor, Tu criaste os céus e a terra. Senhor, obrigado que o Senhor revelou ao Teu servo apóstolo Paulo, nos instruindo que a Tua palavra deve ser anunciada. Quão famosos são os pés que anunciam coisas boas. Senhor, Tu és o Deus da história, Tu és o Deus do sertão. Agora, Senhor, considera as dificuldades do sertão, oposição deliberada, religiosidade fria, oposição religiosa. Considera, Pai Santo, as dificuldades do povo do sertão para o Evangelho e capacita a Tua igreja. Capacita a Tua igreja para ir fazer uma frente missionária lá no povoado de Nossa Senhora Aparecida de Poço Redondo. Capacita o Teu povo, Pai Santo, para ter visão missionária. Capacita o Teu povo para que possa ter missionários levantados
para ir para o povoado, capacita o teu povo para ter um coração generoso, capacita a tua igreja para orar pela frente missionária. Os irmãos compreenderam? Tem que ser assim, é essa a união da soberania de Deus com a responsabilidade humana, porque a gente poderia dizer, Deus é soberano, Ele pode mandar um bem-te-vi evangelizar lá no povoado. Não é assim que funciona. Capacita a tua igreja para ir. A verdadeira oração, meus irmãos, não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita no céu. E aí, meus irmãos, por fim, nós vamos ver algo maravilhoso. Sabe o que é? Depois de uma oração da igreja, a igreja reunida, a igreja junta, depois de ser preso, de ter uma ameaça iminente, o Sinédrio, lembra que é o Sinédrio? O Supremo Tribunal Federal Judaico. Depois de ter saído do Supremo Tribunal Federal, sobre a ameaça de não falar no nome de Jesus, depois de sair e ir para os seus, para a sua igreja, para o seu povo, depois de orar, sabe o que acontece depois que oram? Depois que eles oram, meus irmãos, Deus responde à oração do seu povo. Olha agora o verso 31. Depois de orarem, teve um terremoto, um pequeno terremoto, porque senão o povo ia morrer, né? Teve um pequeno terremoto, só naquele lugar. Teve um terremoto naquele lugar, meus irmãos. Deus poderia levantar um profeta na hora e dizer, eu ouvi sua oração. Mas aquela igreja precisava, meus irmãos, de um auxílio à fé. Eles precisavam de ter uma resposta de Deus que pudesse dar ânimo para eles. E como Deus fez isso? Deus tremeu aquele lugar quando eles terminaram a oração. Aquilo, meus irmãos, causou algo diferente. A terra tremeu, mas eles ficaram inabaláveis. Tremeu para os colocar firme no Evangelho, no anúncio do Evangelho. E aí, meus irmãos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Observe, meus irmãos, que estar cheio do Espírito Santo não é assim instantaneamente, é fruto de uma vida. Eles acabaram de confessar Cristo publicamente, diante do Supremo Tribunal Federal, com guardas, apontando armas para ele. Eles foram fiéis, foram obedientes, andavam com Deus. A igreja orava, a igreja tinha comunhão, e na sequência, pela obediência, tornavam-se cheias do Espírito Santo de Deus. Em resposta ao pedido dele, eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, interessante uma coisa aqui. Quando a igreja ora, preste atenção, meus irmãos. Quando nós estamos orando juntos, precisamos compreender duas coisas. Primeiro, Deus está presente. Só que a gente aprende, presta atenção, a gente aprende que Deus ele é onipresente. E Ele é onipresente. Mas essa onipresença muitas vezes ofusca a presença especial de Deus. Porque, meus irmãos, Deus é onipresente. Ele também está presente onde está acontecendo maldades. Ele está em todo lugar, nada foge da presença de Deus. Mas, meus irmãos, aqui, quando o chão treme, é para ensinar a igreja, meus irmãos, quando a igreja está reunida, quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, como é que ele diz? Ali. Mas ele não é onipresente? Como assim ali estarei? Meus irmãos, é uma presença especial. Não é a onipresença como está no geral. É uma onipresença especial, tal qual está acontecendo agora. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa.
Cristo está no céu. O Pai está no terceiro céu, na luz inacessível. E quem está aqui? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está aqui agora, não como ele está lá na selva, não como ele está onde estão cometendo pecado, não como ele está em outros lugares onde o povo está bebendo, caindo. Ele também está lá, porque ele é onipresente, mas a maneira como ele está aqui é totalmente diferente de como ele está lá. Aqui ele está, meus irmãos, de uma maneira especial. Sabe por qual é? Aqui ele está entre os seus. Está entre os seus. Aqui, meus irmãos, nós estamos em casa. Nós estamos em casa com os irmãos e com o nosso Pai. Estamos em casa, aqui é uma reunião familiar. Aqui é uma reunião, é uma mesa de comunhão. Aqui é uma cozinha espiritual. Nós estamos em casa. E aí, meus irmãos, quando nós oramos, o Espírito que está presente, ele ouve a nossa oração. E aqui, meus irmãos, prestamos atenção, nós não precisamos mais esperar que o pastor Zilton, que o chão trema de novo, para a gente ter a convicção de que o Espírito Santo está presente e ouve as nossas orações. Não precisamos mais, porque já temos a revelação completa, nós já sabemos, o Espírito de Deus está aqui. Ele ouve as orações da sua igreja, Ele está presente, não precisamos invocá-lo, não precisamos fazer um malabarismo, Ele está presente em nós, e no meio de nós, no meio do seu povo. Então, Pai, nós não precisamos ouvir o chão tremer, para ter convicção de que o Senhor está em nosso meio, nós já aprendemos, Senhor. Por isso, meus irmãos, preste atenção. Da próxima vez que você for orar com um irmão, precisa ser aqui, em qualquer lugar, é no PGM, é no Projeto de Esperança, qualquer lugar. Toda vez que orarmos, precisamos compreender, não precisa o chão tremer, mas Ele, o Espírito de Deus, estar ali e está ouvindo atentamente a sua oração. E qual é o limite da oração? O limite da oração, meus irmãos, é a vontade de Deus. Esse é o limite da oração, é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Deus responde, Deus ouve, Deus está conosco. Por isso que nas reuniões da igreja não pode haver muita irreverência, porque o Senhor está presente. Aí você vai orar com as pessoas, 3 ou 4, aí um fica olhando o celular, um fica olhando o relógio, e fica olhando para... Meu irmão, é um momento de oração com o Espírito. É uma oração ali, com Deus presente, de maneira especialíssima, presente em família. Que alegria, meus irmãos, termos essa convicção de que todas as vezes que nós oramos, o Senhor nos está presente e nos escuta. Agora a pergunta é: temos orado? Você tem orado como igreja? Você tem tido essa oportunidade de orar com o irmão? Às vezes, por isso que eu falei, meus irmãos, da importância dos cultos de oração, da importância dos PGMs, porque no templo, nas reuniões maiores, é difícil a gente ter tantos momentos e você está orando com os irmãos. A gente tem oração em todos os cultos, não pode faltar oração, mas não é suficiente, precisamos orar mais. Meus irmãos, quando a gente ora, quando a gente concorda em oração, quando a gente unânimes, levantamos a voz, os céus ouvem as nossas orações. E como já disse anteriormente, a metodologia de Deus, na sua soberania, é fazer aquilo que é resposta de oração. Como a gente é pecador, não ora, Deus, pela sua misericórdia, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, pela sua misericórdia. Mas Deus colocou como regra agir em resposta à oração do seu povo.
qual tem sido a oração da primeira igreja batista em Augusto Franco? Pelo que temos orado? Quais são as nossas motivações? Quais são as nossas aspirações? Temos orado por nossas famílias, temos orado por capacitação para pregar o Evangelho, temos orado para Deus livrar o nosso povo das heresias. Temos orado, meus irmãos, como igreja precisamos nos dobrar em joelhos em oração. Temos que nos submeter ao senhorio do Senhor, reconhecendo sua soberania na criação, na revelação, na história, e nos colocando como protagonistas, pela responsabilidade humana, naquilo que Deus tem feito por meio do seu povo. Quero concluir, meus irmãos, lembrando que a oração, ela faz parte do oxigênio da igreja. Uma igreja que não ora, ou uma igreja que ora mal, é uma igreja fadada ao fracasso. Por isso que, certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo: ensina-nos a orar. E o que a gente viu nesta manhã, esta oração da primeira igreja cristã, é para nós um manual de aprendizado. Na oração, precisamos relembrar quem Deus é, a sua soberania, a sua majestade, o seu poder. Precisamos orar a Bíblia, porque na oração, o discípulo, o apóstolo, citou a Bíblia na oração, citou o Salmo 2, versículos 1 e 2. Precisamos entender, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus. A igreja tem sido fortemente combatida por crenças que diminuem a palavra de Deus. Essa semana eu vi um evento online. Já aconteceu antes, mas o evento era a Bíblia fala hoje. A Bíblia fala hoje. O nome do evento totalmente bíblico, mas o que aconteceu no evento foi uma vergonha. 3 palestrantes, cada um falando contra a palavra de Deus. Incrível isso, meus irmãos. Incrível. Um usando um texto de Samuel, falando que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Usou essa expressão, Adi, pastor Zilton, para dizer que, olha, Deus se arrependeu, logo como é que pode isso? Está vendo que a Bíblia não é isso que a gente acha que é? A outra, uma palestrante, cara de mãe de comercial de margarina. Disse, não, essa mulher vai falar coisa bonita, não é possível. Meus irmãos, mas combateu de um jeito. Chegou a dizer que aqueles que entendem a Bíblia como inerrante, infalível, inspirada, comete bibliolatria. Essa é a expressão. Se você entende que a Bíblia é inspirante, inerrante, inspirada, infalível, inspirante e inerrante, você comete bibliolatria. É desse nível que nós estamos. Aí a pessoa fala, de fato, eu não posso então seguir esse livro, porque se eu seguir esse livro, eu serei um bibliólatra. Então quem eu vou seguir? Eu vou então pegar o que ela falou e vou transcrever. Eu vou pegar a palestra dela e vou transcrever. E vou imprimir, encadernar. Porque o escrito dessa palestrante vai ser melhor para mim. A quem eu vou seguir? Quem vai ser o meu parâmetro? A quem eu vou ler? A quem eu vou colocar a minha vida para dirigir? É no autor A, e B e C? Como estão percebendo? Eles desconstroem a Bíblia para construir suas próprias histórias. Eles desconstroem para construir uma fama em cima dos destroços da Bíblia. Eles destroem a Bíblia para querer vender os seus livros,
para querer mostrar suas palavras, suas palestras, porque se você destrói alguma coisa, tem que colocar alguma coisa no lugar. O que ficará no lugar da Bíblia, já que ela foi descredibilizada, já que ela é a palavra de Deus apenas quando eu quero que ela seja a palavra de Deus? O que fica no lugar, meus irmãos? Quem vai ser o juiz dessas coisas? Quem é que vai agora discernir? Olha, isso que a Bíblia fala é bom, isso que a Bíblia fala não é bom. É muita astúcia em nosso tempo. Por isso, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com as futuras, com as gerações de agora, as crianças, a juventude. À noite eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, meus irmãos, os jovens, há teólogos, presta atenção, há teólogos que dizem que os convertidos pós ano 2000, que os convertidos do século 21 têm muita chance de não serem convertidos coisa nenhuma. Olha só que coisa. Os convertidos depois do século 21, há grande chance de não serem convertidos coisa nenhuma. Por quê? Porque há muita baboseira, desculpa a expressão, há muita água sendo dita. As pessoas seguem os mais loucos profetas do nosso tempo. É uma geração, meus irmãos, que para vir domingo pela manhã é muito difícil. E a geração dos pais caminhavam 5 quilômetros para ir para uma escola bíblica dominical. Irmãos, estão compreendendo a diferença? Eu conversando com uma irmã um dia desse, ela disse que na época ia para a igreja Batista Memorial, morava lá no Agamenon, lá no topinho, já perto lá perto de onde Dário mora, e era tudo pista, de pissarra, poeira, aí ela dava banho nos meninos, naquela época era, dava banho na ninhada, todo mundo pronto, cheiroso, perfume da Avon na época era famoso, todo mundo bonitinho ali, bora, chegava na igreja, olha, nem usava roupa branca, porque não adiantava usar roupa branca, porque chegava lá virava marrom, pista, pissarra, poeira, pelas aranhas, as aranhas não era asfaltada, aí iam. Hoje esses meninos são líderes, hoje esses meninos são irmãos firmes na fé, não só porque são líderes não, são irmãos firmes na fé, mas os seus filhos, meu Pai do céu, que dificuldade, que zoeira, que canseira tem a juventude, adolescentes de hoje. Onde que estão os jovens? Cadê os jovens? Estavam ontem, cadê os jovens hoje? Onde é que estão os jovens? É uma canseira, sabe, Miriam, é um vírus, eu acho que não sei se será que é verme? Não sei, é alguma coisa aí, meus irmãos, mas é uma geração que deveria ser o contrário, missionária Cibele. É uma geração que tem uma literatura extremamente vasta de ministério infantil. Hoje o ministério infantil, meus irmãos, não é mais como antigamente não. O ministério infantil antes era com palmatória. O ministério infantil era a pedagogia da dor. Hoje o ministério infantil, meus irmãos, é tanta coisa, tanto ministérios, tanta coisa, as irmãs aqui do ministério infantil, e faz, e inventam, e é criatividade, só falta chamar anjo, mas é uma dificuldade, precisamos preservar, meus irmãos, essa geração. Mês de maio agora será o mês da família, nós teremos aqui diversas ministrações, diversas coisas. Traga a sua família, proteja a sua família, porque o tempo que se chama hoje não está fácil. É um tempo em que as pessoas não creem na soberania do Senhor na criação,
não creem na soberania, na revelação, e não creem na soberania na história. Uma formação de pessoas que não estão sólidas na palavra de Deus. E pela oração da igreja cristã, nós precisamos ser uma geração forte, ajudando a que está vindo a serem fortes também. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus maravilhoso. Pai, nós cremos com todo o nosso coração que o Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor criou tudo isso do nada. E nós cremos, Pai, que o Senhor criou todas essas coisas e para o Senhor não foi nada dificultoso. O Senhor nem se deu ao trabalho de fazer muita coisa. O Senhor tão somente falou e disse: haja luz. E houve luz. O Senhor só com o sopro da tua voz, com a tua fala, o Senhor criou todas as coisas. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Cremos também, Pai, que na tua soberania o Senhor criou o homem, criou a mulher, homem e mulher os criou. E o Senhor se revelou a este homem, a esta mulher, e a esta mulher, Adão e Eva. Sim, Pai, nós cremos, e Adão e Eva foram reais. Não foram imagens criadas, não são duas nações, não são metáforas. Sim, eles criaram, porque inclusive Jesus Cristo é o segundo, último Adão. E Adão e Eva caíram em pecado. E depois dele, Pai, todos que vieram depois dele já nascem com uma inclinação para o pecado. E assim, nós nascemos com uma inclinação para o pecado. Nossos pais são pecadores, eram pecadores. Os nossos irmãos, nossos amigos, todos pecadores. Mas nós louvamos ao Senhor, que o Senhor nos encontrou. Éramos como ovelhas desgarradas, cada um andando pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor nos enviou Jesus, o nosso resgatador. E agora, Pai, nós temos vida em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque a tua boa obra aconteceu em nós. E aqui estamos para louvar e agradecer por tudo isso. E o Senhor nos colocou no meio do teu povo, chamado igreja, povo do Senhor, que tem muitas dificuldades, é verdade, mas é o povo do Senhor. Obrigado, Pai. E agora sabemos, ó Deus, que há muitos adversários que se colocam contra a tua igreja. Como nos aprendemos nesta manhã, Pai, considera as ameaças de todos aqueles que se opõem à tua igreja. Considera, Pai, as suas ameaças. Abençoe esses que nos ameaçam. Abençoe os inimigos da tua igreja. Abençoe com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E a nós, Pai, o teu povo, capacita-nos. Capacita-nos a vivermos o teu evangelho, a anunciarmos o teu evangelho. Capacita-nos, Pai, a sermos servos do Senhor em nossas casas. Capacita-nos, Pai, para que em nossas casas, para que transformemos nossas casas em lares verdadeiramente cristãos, onde o teu Espírito Santo se sente plenamente à vontade. Capacita a tua igreja a continuar avançando para o louvor da tua glória. Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi revelada a nós, palavra que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e ela é apta para discernir todas as coisas. A tua palavra, Pai, é apta a transformar homens e mulheres. Ela nos corrige, ela nos adverte, ela nos ensina, ela nos torna plenamente aptos a toda boa obra. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou no escuro, o Senhor nos deixou a tua palavra, que revela a tua vontade para nós. Por isso, Pai, nossa gratidão. Continue abençoando esta igreja, para que continuemos apegados à sã doutrina. E agora, Pai, na escola bíblica dominical, que a tua palavra continue nos ensinando para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor maravilhoso de Deus Pai e as consolações, a habitação, o ensinar do Espírito Santo permaneça com o teu povo aqui presente, com toda a igreja, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.